Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10. Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46. Nós, dentro desses últimos dias, como igreja, nós estamos vivendo uma série de mensagens. Eu queria até agora incentivá-los, a quem não pôde estar em todos esses domingos anteriores, mas nós como igreja, nosso pastor, debaixo da orientação do Senhor, ele tem falado uma série de mensagens sobre o poder da entrega de Jesus. Nós estamos no mês de abril, iniciamos ontem o mês de abril, e o mês de abril é um mês sensacional e espetacular. Porque, segundo a cronologia, é o mês mais provável de que realmente aconteceu a crucificação de Jesus. É o mês mais provável que realmente, cronologicamente, há 2000 e tantos anos atrás, se nós pudéssemos voltar num tempo, num abril de tanto tempo atrás, nós estaríamos presenciando e vivenciando todas essas coisas que nós temos sido orientados a estudar da parte de Deus a cada domingo. E essa passagem de hoje, Marcos capítulo 10, do 46 ao 52, vamos ler. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Curva sua cabeça, vamos orar. Deus, no nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite por estarmos aqui na tua casa. Obrigado, Senhor, pela leitura da tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz. É por ela, Senhor, que nós estamos aqui neste lugar. É por ela que viemos aqui esta noite, porque temos consciência e certeza que ela nos instrui, ela nos orienta. Ela proporciona para nós mudança de vida, transformação de mente. Ela proporciona para nós curas, milagres. E é por isso, Senhor, que nós cremos. Então, leva aos nossos corações nessa noite, a nossa mente cativa, obediente à Tua palavra. Ó Deus, toda inquietação, tudo, Senhor, que venha tirar de nós, ó Deus, a consciência de que estamos neste lugar para ouvir a Tua voz, que o Senhor repreenda no poder do nome de Jesus. Toda tribulação, tudo aquilo, Senhor, que queira tirar, ó Deus, a nossa concentração daquilo que o Senhor quer falar conosco, que o Senhor quer tratar conosco. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor repreenda pelo poder que há no Teu nome. Agora, nesta hora, fala conosco, que o Teu Espírito tenha liberdade de falar por nós, de falar entre nós. Assim nós te oramos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Esse texto é um texto sensacional. Quando nós falamos desse instante aqui, se nós pudéssemos voltar no tempo, nesse instante aqui, Jesus está próximo de subir para Jerusalém. Essa Jericó que ele encontra esse homem é a última cidade, ou a última parada de Jesus, antes de chegar a Jerusalém para viver todo aquele processo que a gente tem ouvido. Fazer todo aquele caminho que nós temos acompanhado desses dias, até chegar à crucificação. Esta cidade é a última oportunidade que este homem teve de se encontrar com Jesus e ter a sua vida totalmente mudada.
nesta noite possa ser que alguém tenha entrado neste lugar, neste dia 2 de abril, e tendo a oportunidade da sua vida de se encontrar com Jesus, de depositar diante de Jesus qual é a sua real necessidade, e a partir de ver a sua vida transformada, a sua vida mudada. Possa ser que hoje seja a oportunidade de alguns de nós. Existe um provérbio chinês que diz que há 3 coisas na vida que nunca voltam atrás. Talvez você já tenha ouvido isso. Que é uma flecha lançada, nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, atos certos ou atos errados. Uma palavra pronunciada, boas ou mais, que podem gerar vida ou morte. E uma terceira coisa que não volta nunca mais é uma oportunidade perdida. Esta oportunidade perdida, ela determina qual será o nosso estilo de vida. Essa oportunidade perdida, ela pode determinar para muitos de nós como será a nossa vida futura. E é a partir disso que eu quero pensar com vocês nesta noite. Esta cidade de Jericó, como eu já falei, era a última passagem de Jesus. Era o último momento, era a última oportunidade que alguém teria de ver o Cristo homem, o Cristo humano, passando e realizando milagres. Quando esse Cristo homem, ele passa e ele realiza milagres, esta cidade, ou a cidade de Jericó, ela carrega, ou carregava, na verdade, um peso, uma palavra, uma maldição sobre esta cidade. Lembra que quando Josué, para avançar com o povo de Deus em direção àquilo que Deus tinha prometido, aquilo que Deus tinha falado para o povo de Deus, foi a primeira cidade em que houve uma passagem de um povo para a direção daquilo que Deus tinha prometido. E a palavra de Deus para aquela Jericó foi que esta cidade nunca volte a ser reconstruída, que esta cidade nunca torne a ter vida social. E isso realmente aconteceu. A cidade de Jericó, houve a tentativa de se reconstruir, e o livro dos Reis fala que o rei que tentou reconstruir esta cidade, ele viveu realmente a palavra de maldição que havia sobre ela, de que o seu primogênito morreria, de que o seu filho morreria. É assustador, né? É assustador para nós. Mas como conciliar então uma cidade, um local, uma passagem em que há uma palavra de tamanha dificuldade, de tamanho constrangimento, para um lugar agora que quando Jesus passa, ele dá a possibilidade de gerar uma oportunidade de vida? Como que pode agora, num lugar em que era totalmente difícil de se esperar uma expectativa nova, agora um encontro com Jesus é capaz de fazer uma mudança nesta vida? Esta Jericó que aqui está, foi uma cidade que foi reconstruída aos pés ou logo na subida para Jerusalém. Ela foi reconstruída pelo Império Romano e era um lugar de passagem. E neste lugar de passagem, a gente começa a perceber a oportunidade de alguém que está por encontrar Jesus. E aí a primeira pergunta que eu queria fazer para nós nesta noite é: qual é a oportunidade que nós queremos de Jesus agora, nesse instante? Qual é a perspectiva de vida que você, o que se passa nos nossos corações agora, se nós tivéssemos a oportunidade de nos encontrar com Jesus nesse instante, tivéssemos a oportunidade de estar diante dele, qual é a perspectiva da vida que eu tenho? Qual é a perspectiva do que eu estou vivendo? Quais são as aplicações, o que eu estou enxergando, ou quer dizer, o que eu estou vivendo hoje como uma pessoa que precisa se encontrar com Jesus? Qual é a perspectiva que nós temos de vida agora? Este cego, a Bíblia não fala. Algumas versões dizem que quando Jesus pergunta a ele: o que queres que eu te faça? Algumas versões dizem assim: que eu torne a ver. Se alguém diz que eu torne a ver, a gente precisa entender que um dia ele viu. Se a gente cria a expectativa de alguém que chega para Jesus e diz: Jesus, que eu torne a ver,
a gente consegue pensar que esse homem, um dia, ele conseguiu apreciar a beleza de uma flor. Ele conseguiu olhar nos rostos dos seus pais, dos seus filhos. Ele conseguiu andar livremente pela cidade. Ele conseguiu ir de uma cidade para outra, sem depender de nada, sem depender de ninguém. Ele tinha liberdade de fazer o que ele queria, o que ele desejava, o que ele realmente poderia fazer livremente. Nesta noite o Senhor me trouxe neste lugar, ou nesta noite, nesta igreja, para perguntar para mim e para alguns de nós, qual que é a perspectiva que nós temos dos nossos dias de hoje, do que nós estamos vivendo. E aí eu perguntaria, o que nós, ou que eu, não estou conseguindo enxergar mais? Na minha vida, o que eu não consigo mais fazer com tamanha liberdade, porque foi me tirado a possibilidade de fazer. Qual que é a perspectiva que eu estou tendo? Porque aquele homem, ele tinha desejo de fazer muitas coisas, mas ele não podia fazer. O que me impede hoje de fazer coisas que eu queria, mas eu não consigo fazer? Talvez você olhe para dentro de si nesta hora e comece a trazer na sua memória coisas que eram tão fáceis de realizar, mas que hoje, por algum motivo, isso foi nos cerceado de fazer. E aí, nesta noite, quais são as coisas que eu ou que nós fazíamos antes com tanta facilidade, com tanta normalidade, que talvez hoje a gente não consiga mais fazer ou não estamos conseguindo fazer? Quando nós olhamos para esse cego, ou para esse homem, a primeira pergunta uma das perguntas que nós podemos fazer para nós mesmos é como nós nos encontramos? Qual o cenário da minha vida hoje? Como que eu me enxergo hoje e como que as pessoas estão me enxergando hoje? Porque para esse homem aqui, o texto começa dizendo que ele era um cego. Para ele, independente do dia, independente do dia da semana, da estação do ano, independente do que acontecesse, ele era impedido de apreciar alguma coisa. Ele independente da situação, do dia, do momento que ele estava vivendo, ele tinha algo que o impedia. Ele não tinha luz nos olhos, ele não tinha direção, ele não sabia direito para onde ir. Ele não tinha liberdade de ir e vir. Em Mateus, no capítulo 6, do versículo 22 a 24, a palavra de Deus nos diz que os olhos são a candeia do corpo. Os nossos olhos, os seus olhos, os nossos olhos, aquilo que Deus nos dá como percepção de vida, ela é a candeia dos nossos olhos, é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos faz olhar para frente. E quando nós estamos falando aqui nesta noite, Deus está aplicando os nossos corações, não é apenas uma cegueira física, mas é uma cegueira talvez emocional, talvez espiritual, que muitos de nós estão apagados da sua visão quanto à perspectiva, que os olhos deixou de ser a candeia do corpo, e muitas vezes nós somos paralisados, porque perdemos a graça, perdemos a oportunidade de avançar em direção àquilo que nós fazíamos antes e que hoje nós não estamos mais conseguindo fazer. Aquele homem, ele tinha essa dificuldade. Como não se bastasse, o texto vai dizer que ele era mendigo, ele vivia de migalhas, ele vivia do que sobrava, ele era uma pessoa carente, tinha dificuldades, os olhos já não conseguiam acessar mais as coisas futuras, e além disso era obrigado a viver de migalhas, uma pessoa carente, vivia de migalhas do que sobrava, sem perspectiva de sair daquela situação, uma categoria de necessitado. Talvez nesta noite, Deus esteja falando para alguém, ou para mim, ou para alguém que está nos assistindo, que a perspectiva do futuro já está escurecida,
e que essa perspectiva do futuro escurecida tirou de nós muitas das coisas, tirou de nós muitas realidades e nos fez talvez ser carentes de uma conversa, carentes de uma visita, carentes de um abraço, necessitados de coisas básicas, necessitadas de coisas que para alguns é tão tranquilo, que para alguns é tão fáceis, mas talvez que para alguns de nós isso seja um momento de tamanha necessidade. Aquele homem, ele vivia uma necessidade. E como não se bastasse, o texto vai dizer que ele era filho de Timeu. A gente não sabe o nome. Ele não era o Alex. Ele não era o Carlos. O Carlos que passou por essa dificuldade. Ele não era o João que passou. Ele não tinha uma identidade. Não se fala do seu nome. Olha como que talvez alguns de nós nesta noite, aquele homem aprendeu a viver distante de tudo. Perdeu tudo que tinha, inclusive até a sua identidade. Ele era conhecido pelo seu problema. Ele era conhecido pela dificuldade que ele passava. Talvez a gente... Jesus. Talvez alguém olhe para nós e fale assim, aquele ali é daquela casa. Já viu aquela casa lá que é uma confusão? Aquele ali, o Alex é pai daquele menino que vive lá. Aquele menino, ele é filho de fulana, mas a pessoa perdeu a identidade. Aquele homem, ele tinha perdido até a sua identidade. Ele era conhecido pelo seu problema. Ele estava assentado da indicação de que enxerga as coisas sempre pela mesma perspectiva. Alguém que está sentado e não vê o tempo passar, não vê o que está acontecendo, a perspectiva é a mesma, a cena não muda. É sempre o mesmo olhar, é sempre a mesma direção. Não enxerga a perspectiva de vida longa, de vida futura, de expectativa de avançar. Olha como está a situação deste homem. Quando nós olhamos para ele, ele ainda está à beira do caminho. À beira do caminho dá a sensação de que a vida está passando e para mim nada. À beira do caminho dá a sensação de que nós estamos parados, as coisas estão acontecendo, o mundo está girando, nós já estamos no mês de abril, esperando maio e vindo junho, e está parado na beira do caminho, o tempo está passando, o tempo está avançando, e ele está parado na beira do caminho. Só que o mais complicado de estar parado na beira do caminho é que ele está parado na beira do caminho do lugar mais importante para a vida dele. Ele está parado na beira do caminho, às portas do lugar mais importante para a vida dele. Ele está parado na porta ou na última oportunidade de chegar e de sair em direção a Jerusalém. Ele está parado diante do lugar ou da expectativa do convite para um lugar de festa, um lugar de mudança, um lugar de celebração, mas ele está parado à beira do caminho. A pergunta que Deus faz para mim e Deus faz para cada um de nós que está me ouvindo nesta noite: então, o que me resta? Então, e agora, o que eu faço? O que me resta diante de tudo isso que talvez eu esteja vivendo? Dessa falta de perspectiva, dessa falta de expectativa, dessa vida que parece que não muda, das coisas que passam para uns, mas não passam para mim. E agora, o que me resta? Aquele homem, quando ele observa ou quando ele tem essa possibilidade, ele diz que, o texto vai falar que ele, o versículo 47, ouvindo que era Jesus. Nesta noite, Deus está trazendo-nos aqui para nos aguçar, nos incentivar a abrir os nossos ouvidos, a aguçar aquilo que a palavra diz ao nosso respeito. Aquele homem, ele ouviu que Jesus ia passar. Certamente, no seu dia a dia, certamente, naquela idas e vindas, certamente ele já tinha ouvido de tudo. Ele já tinha ouvido barulhos de multidão, ele já tinha percebido pessoas indo e vindo. Só que lembra que nós falamos que a última oportunidade que ele tem
Naquele dia ele ouviu que Jesus ia passar. E nesta noite Deus me trouxe neste lugar para dizer que alguém está ouvindo os passos de Jesus em direção ao que você não enxerga mais. Jesus nesta noite me trouxe a este lugar para dizer que o caminho dele está indo em sua direção. E o que nós precisamos é aguçar os nossos ouvidos para o que ele tem especial preparado para nós. O texto fala que ele ouviu. E a palavra nos diz que ouvir gera fé. Ouvir gera fé. Quando nós olhamos para Romanos no capítulo 5, porque pela fé, e a fé ela vai gerando em nós sentimento de mudança, a fé vai gerando em nós sentimento de transformação, e esse sentimento de mudança, esse sentimento de transformação nos leva à última palavra de Paulo quanto a isso, que ela nos traz esperança. Aquele homem ouviu falar de Jesus, o ouvir gerou fé no seu coração, e essa fé deu a ele esperança. E nesta noite Deus me trouxe a este lugar para trazer esperança ao coração de alguém que me ouve. A palavra nos diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando nós ouvimos que Deus é capaz de transformar sentidos, capaz de transformar futuros, de abrir novas oportunidades, isso tem que gerar fé no nosso coração. Porque em Jeremias 29 é sensacional, porque é Deus quem sabe o que realmente pensa ao nosso respeito. Talvez muitos de nós estão como esses homens, como esse homem, paralisado nos seus medos, paralisado nos seus enfrentamentos, paralisado no seu dia a dia, naquilo que não consegue enxergar mais. Mas é Deus quem tem pensamentos de paz a vosso respeito. É Deus quem sabe quem realmente nós somos. É Deus quem realmente enxerga o nosso futuro. E esse Deus que realmente enxerga o nosso futuro é aquele que gera fé no nosso coração nesta noite. Aquele homem ouviu, só que não basta apenas ouvir. Além de ouvir, é preciso acreditar. Além de ouvir que Deus pode fazer, além de ouvir é que é Deus quem muda os nossos desígnios, o nosso futuro, nós precisamos acreditar nisso. Isso precisa gerar em nós algo, uma transformação, e essa transformação precisa nos fazer acreditar. Sabe por que precisa nos fazer acreditar? Porque o texto vai dizer que as multidões, as distrações, aquilo que os envolvia, aquilo que envolvia ele, a situação em que ele estava vivendo foi sufocada por uma multidão. Deus ele nos dá direções, Deus ele nos aponta caminhos. A fé, a gente ouve uma palavra de fé, a gente vem no domingo para a igreja, o pastor traz uma palavra, por exemplo, como o domingo passado, que no Getsêmani, Jesus se entrega por nós, Jesus se doa totalmente a nós, em favor das nossas vidas, para uma transformação. Isso gera fé no nosso coração, e quando a gente sai daqui com aquela fé, e vamos para o nosso caminho, encontramos uma multidão, e essa multidão tenta nos distrair. Essa multidão da segunda-feira, essa multidão do trabalho, essa multidão do trem, do ônibus, da nossa vida, essa multidão tenta tirar de nós aquilo que Deus já falou, aquilo que Deus já determinou. Essa multidão tenta nos sufocar para que a gente continue na mesma situação em que nós estávamos. Mas nós precisamos acreditar. Acreditar. As pessoas passam e muitas das vezes nada fazem. Muitas das vezes a multidão ela é intolerante, ela não vai nos ajudar. Até quando nós tentamos fazer, até quando nós tentamos falar, até quando nós tentamos caminhar, existe alguém, uma multidão que tenta nos segurar, nos sufocar. Mas nesta noite Deus já trouxe ao nosso coração a palavra que nós já ouvimos, que é Ele que tem pensamentos a nosso respeito, que é Ele quem sabe o nosso futuro. Nós precisamos acreditar. Não é só conviver com essa falta de visão, não é aprender a conviver com isso, mas é acreditar que Deus pode mudar isso. E aí a pergunta é, e se nós descobrimos que todas essas coisas, tudo isso que está acontecendo conosco,
tudo isso que acontece no nosso dia a dia, a multidão, a nossa falta de enxergar, se a gente descobrir que tudo isso são sinais da parte de Deus para que nós tomemos uma decisão. Se nós descobrirmos que todos os enfrentamentos que nós estamos vivendo, todas as dificuldades diárias que nós estamos vivendo, é um sinal da parte de Deus para que a gente tome uma decisão de mudar, uma decisão de avançar. E se nós descobrirmos isso, nós certamente não nos manteremos como estamos, nós tentaremos fazer algo diferente. E é isso que nós precisamos meditar nesta tarde, nesta noite. Fazer algo diferente. E aquele homem fez. O texto vai dizer que ele grita. Esse grito é um grito da alma. Esse grito talvez seja um grito que alguns de nós está dando aqui dentro e que a gente não ouve, mas o nosso Senhor ouve. Esse grito é um grito do coração. É um grito que talvez a gente grite para nós mesmos, para nos acordar, para nos mostrar que nós somos capazes. É um grito, não é só um grito, mas é um grito da alma, é um clamor. Esse grito é um esforço para superar as frustrações que se multiplicaram. Quando a gente olha em Salmo 51, 17, o texto vai dizer assim, ó: a um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Há um grito da alma, há um grito do coração, o Senhor não despreza. O Senhor, nesta hora, Ele é capaz de entender e de olhar para dentro de nós. Lembra da canção que diz: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim. Não vou arriscar não, tá? Nada encontrará de bom, mas uma coisa eu desejo, de ser transformado. O Senhor enxerga nós nesta noite, esse grito do nosso coração, e um coração contrito e quebrantado Ele não vai desprezar. Nós não podemos esperar pelos outros, mas nós precisamos avançar para mudar a nossa situação. Esse grito tem que ser nosso. Se a gente esperar pela multidão, ela vai nos sufocar. Se a gente esperar pelo dia a dia, nós vamos continuar parados e o dia vai passar. Nós precisamos lutar, avançar, porque esse mesmo salmista, ele diz assim: Senhor, me dá alegria. Esse grito de socorro, Senhor, torna a dar-me alegria, torna-me a fazer enxergar coisas que eu via antes que eu não consigo enxergar mais. Devolve-me a esta alegria. Não perca o foco. Não perca o foco. Aquele homem, com toda essa situação, grita, clama, tentam pará-lo, mas era a última chance da sua vida. Não perder o foco ele, com toda a sua dificuldade, Jesus o chamou. Jesus percebeu. O rei o chamou à sua presença. Ele não perdeu o foco do que estava acontecendo com ele, com a situação e com o que estava, e ele percebeu o chamado de Jesus. Jesus poderia ter feito aquele milagre de longe. Jesus poderia ter realizado aquele milagre de várias formas, de várias maneiras, porque Ele é poderoso para fazer. Jesus poderia ter resolvido a sua situação, a minha situação. Jesus poderia ter feito de várias formas, mas muitas das vezes Ele quer olhar nos nossos olhos. Muitas das vezes, para Ele nos dar a direção, a solução para a nossa dificuldade, Ele quer ver o quanto realmente nós estamos dispostos, ou o quanto nós realmente queremos mudar de vida, transformar a nossa vida. O rei chamou a sua presença. E quando chama a sua presença, Ele não perdeu a oportunidade. A primeira coisa que Ele diz: Jesus, o filho de Davi. Isso nos faz lembrar de dois homens pendurados numa cruz. Um diz assim: o que você está fazendo aqui? Salva você. Olha só o que você está fazendo aqui. Salva você e salva nós. Você não tem poder para fazer isso? O outro: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Talvez
o foco que a gente precisa dar é: Senhor, reina sobre a minha vida. Eu abro mão daquilo que eu penso, eu abro mão do meu jeito de viver, eu abro mão dessa vida que eu estou vivendo, deixando o tempo passar. Eu abro mão disso para que o Senhor reine sobre a minha vida, para que o Senhor domine as minhas emoções, para que o Senhor realmente haja por mim e através de mim. Ele percebeu que a presença de Jesus era tão real para ele, que ele o reconhece como rei. Nesta noite você percebe a presença de Jesus na sua vida, você percebe a presença de Jesus no seu dia a dia, você percebe que em meio a toda dificuldade em que nós vivemos, Ele continua sendo um rei poderoso, que não perdeu o domínio das coisas, que não perdeu o domínio de tudo, e Ele continua querendo ser um rei sobre as nossas vidas. O texto continua dizendo e fala que Ele lançou de si a sua capa. Quando ele lança de si a sua capa, aquela capa representava o seu estilo de vida, representava como que ele estava vivendo. Aquela capa representava o que era aquele momento da sua vida. Aquela capa representava o seu estilo de vida. Naquele tempo, a maioria das pessoas usavam capas, mas aquela capa específica, ela representava a sua vida de necessidades. Aquela capa naquele dia representava tudo que ele tinha. Talvez para alguns de nós, aquela capa representava as últimas forças, os últimos recursos. Aquilo que ainda me dá um mínimo de segurança. E ele lançou de si a capa. Ele antecipou para Jesus que o que ele precisava não era de recursos financeiros. Ele antecipou para Jesus que tudo que ele poderia fazer para mudar sua vida era o mínimo diante daquilo que ele tinha como expectativa de que Deus poderia fazer para ele. Ele já se antecipou em entregar a Jesus a sua vida na sua totalidade, dizendo: Jesus, olha só, a única coisa que eu tenho para me prender, eu abro mão disso, para que o Senhor possa, sim, totalmente agir sobre a minha vida, para me transformar ou para me dar algo novo. Ele abre mão, ele se antecipa. Agora a grande pergunta nesta noite é: o que me prende ao antigo, que me impede de alcançar o novo? O que está me prendendo ainda essa vida antiga, que eu preciso abrir mão, que eu preciso lançar, para que eu consiga alcançar algo novo da parte de Deus? Qual é a capa que ainda nos prende de medo, de insegurança quanto ao que Deus pode fazer sobre as nossas vidas? O que nos impede? Quais são as preocupações que nós temos? Qual é a minha cooperação para alcançar o meu milagre? A banda pode ir. Qual é a minha... O que eu posso fazer? O texto vai dizer que ele levantou-se em um salto. Quando ele viu que tinha possibilidades, quando ele viu que algo estava para mudar literalmente na vida dele, quando ele viu que a vida dele ia ser totalmente transformada, a Bíblia fala que ele levantou-se num salto. Eu fico imaginando, vocês não imaginam, não? Uma pessoa acostumada a estar sempre sentada, a ver a vida passar, enxergar uma oportunidade. O texto fala que ele levantou-se com um salto. E esse salto é um salto da alma. Não é só um salto dos pés, das pernas. Mas esse salto é um salto da vontade. Muitas das vezes, as nossas atitudes, elas revelam muito mais do que as nossas palavras.
as nossas atitudes revelam muito mais do que às vezes aquilo que nós falamos. Quando nós tomamos uma iniciativa para fazer algo, quando nós saltamos diante de Deus para uma perspectiva de algo novo, é muito melhor, muitas das vezes, do que a gente prometer que a gente vai fazer, do que a gente dizer que vai fazer. Nós precisamos dar esse salto na alma para que realmente isso transforme, para que isso mude. E foi assim que ele fez. Nós temos um ditado que diz que não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Ele saltou. Quando ele nos chamar, qual que é a nossa reação? Quando Jesus nos convocar a estar diante dele, qual que vai ser a nossa reação? Como nós estaremos? Nós vamos continuar esperando a oportunidade ou a gente vai saltar, ficar de pé e levantar-se diante dele? O texto vai dizer para Ezequiel: levanta-te, põe-te de pé, porque eu quero falar contigo. Levante, põe-te de pé, porque eu quero te fazer andar em direção a coisas novas. Eu quero que você largue esse passado, largue essa capa que te prende, largue essa situação que te prende, porque de pé eu vou falar contigo. Esta é a fala de Deus. E aquele homem levantou-se e ele reagiu. Estamos de pé, nos levantamos. Agora precisamos estar atentos ao que ele vai falar. Chega a arrepiar, né? Estamos de pé, reconhecemos a nossa situação, identificamos o que precisa ser mudado na nossa vida, já sabemos o que precisa ficar para trás, já sabemos o que nós precisamos fazer, já reconhecemos o que Deus vai fazer, Ele está pronto e apto a fazer, nós precisamos ouvir o que Ele tem para dizer. O texto vai dizer que o que queres que eu te faça? Essa é a pergunta de Jesus para nós nesta noite. Qual que é o tamanho da sua dificuldade? O que você não está enxergando mais, que você precisa voltar a enxergar? O que quer que eu te faça? Existe um pregador que brinca, né? Poxa, se o cara é desse jeito, né? Poxa, o que quer que te faça? Por que Jesus perguntou a ele o que queria que fizesse? Porque Jesus queria ouvir dos seus lábios o que realmente importa para você. O que realmente importa para você? O que realmente tem importância para você nesta noite? Fale, diga, abra sua boca, lance diante do Senhor. As dificuldades, elas vão revelar o que realmente importa. A fala daquele homem foi: Jesus, que eu tenha visão, ou que eu torne a ver. O que ele estava dizendo? Jesus, eu quero viver a totalidade, eu quero viver a liberdade, eu quero ter a alegria de experimentar algo que eu não consigo mais fazer, eu quero ter de volta a esperança, eu quero... Jesus, às vezes quando as coisas simples, ir na casa de alguém que a gente ia muito, visitar uma pessoa que a gente muito ama, ligar para alguém que a gente tinha tanta facilidade de falar, tanta normalidade, era tão fácil falar. E aí, por algum motivo, por alguma escuridão, por algo que se obscureceu, a gente não consegue mais fazer com tanta naturalidade. Falar com Deus, dobrar os nossos joelhos pelas primeiras horas da manhã, ter a consciência de que no nosso dia a dia, a gente tinha tanta sensibilidade com os céus, a gente era tão sensível ao Espírito Santo, a gente via o mover de Deus com tanta facilidade, a gente percebia Deus no sorriso de uma criança, a gente percebia Deus numa canção, a gente percebia Deus numa melodia, a gente percebia Deus nas coisas criadas, a gente percebia Deus com tanta facilidade, e agora a gente não consegue enxergar mais. O que queres que eu te faça? Quando Jesus diz: a tua fé te salvou. Você pode ficar de pé comigo? A tua fé te salvou. Aquele homem, ele foi curado da sua escuridão física. Ele tinha uma necessidade física.
Mas o maior presente, ou a maior cura que ele teve, foi a escuridão espiritual que ele vivia. A escuridão emocional que ele vivia. A escuridão de enxergar novas expectativas que ele vivia. A escuridão de não poder ir e vir com liberdade. Esta foi a maior cura que aquele homem teve. Resgate de tudo. Resgate do que aprisionava ele, do que escravizava. Resgate de tudo. Se nesta noite você ouviu essa palavra, e se você está tendo essa oportunidade de Jesus nesse mês de abril, um mês que a gente daqui a poucos dias vai fazer todo aquele memorial do sacrifício de Jesus. O domingo chega, o legal é que a sexta-feira passa, o sábado se passa e o domingo chega, o domingo da ressurreição. Daqui a poucos dias nós vamos viver tudo isso. Mas eu queria te convidar à subida de Jericó, à subida de Jerusalém. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e a voltar-se à subida de Jerusalém. O lugar da celebração, o lugar da alegria, o lugar da festa, o lugar do encontro com as coisas de Deus, o lugar do sacrifício, o lugar da entrega, o lugar do sacrifício perfeito. E te convidar a esse lugar e se fazer uma retrospectiva da sua vida, como eu falei logo no início, uma perspectiva de como está a sua vida, e perceber, oh Senhor, eu preciso enxergar outras coisas, eu preciso voltar a ver, eu preciso de um milagre na minha vida, eu preciso voltar a sentir, a perceber, eu preciso voltar a enxergar coisas que eu não enxergo mais. Eu preciso voltar a enxergar a beleza da minha vida, a beleza da minha família, a beleza do meu dia a dia. Eu preciso voltar a enxergar, a ter expectativa de uma vida melhor, de uma vida nova. Eu abro mão, Senhor, daquilo que eu me sinto forte, eu abro mão disso. Se você deseja que nós oremos por você, se você nesta noite deseja que os seus olhos se abram para alguma coisa que você não percebe mais, se você nesta noite deseja que haja uma liberdade do Senhor, uma liberdade emocional, uma liberdade física, se você nesta noite quer experimentar de algo novo do Senhor, ouvir a voz do Senhor te perguntando bem no seu ouvido o que você quer realmente que eu te faça, eu quero te convidar a estar aqui à frente e nós vamos orar por você.